Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Sem Dúvida. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e eu vou dar início a uma sequência de aulas que eu vou chamar de raio-x da prova de matemática do Enem. Em cada uma dessas aulas, eu vou abordar um único tópico da matemática dentro de uma das 7 competências exigidas na prova de matemática e suas tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio. E respondendo questões de provas anteriores, eu vou mostrar a você como ao longo dos anos esse conteúdo veio sendo cobrado na prova. E com questões inéditas, eu quero apresentar para você tendências de como esse assunto pode vir a ser cobrado no Enem 2018. Dessa forma, eu espero ajudar você a se tornar mais competitivo e conquistar os pontos que você precisa para a sua tão sonhada aprovação. Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela, porque eu já quero apresentar para você que nesta aula eu vou trabalhar com a competência de número 1. Especificamente, dentro dessa competência, eu vou trabalhar com conjuntos numéricos. E mais especificamente ainda, dentro dos conjuntos numéricos, eu vou trabalhar com os números racionais. Só que antes, eu quero apresentar para você o que é que essa competência exige do candidato. Olha aí na tela, ó. Essa competência exige do candidato uma construção do significado dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, que fecha aí o conjunto dos números reais. Observe que a competência não diz a identificação da tipologia numérica, se o número é inteiro, racional, irracional. Não, ela fala em construir significado, o conceito, para que você perceba, dentro de uma situação, que tipologia numérica você vai utilizar. Dentro de uma situação, qual delas é a tipologia específica ou importante que você utilize naquele momento. Desse jeito, eu quero ajudar você a melhorar os seus conceitos sobre conjuntos numéricos. E para ajudar você ainda, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar o material dessa aula. Você vai perceber que para cada aula eu vou deixar sempre um link para você baixar o material. Ao final, você vai ter uma excelente lista de exercícios e dessa forma, acredito que você estará competitivo para conquistar os pontos que você precisa. Agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer para você já a primeira questão que eu vou resolver na nossa aula. Essa questão foi exigida na prova do Enem 2015, foi muito simples, preste atenção como eu vou resolver para você. Eu vou sair da tela e trazer para você o comentário dessa questão nos mínimos detalhes. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vou até destacar isso aqui, ó. Vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema. Preste atenção aqui, ó. A carta virada na mesa e as 9 cartas na mão de um suposto jogador. E a questão quer saber, segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Nós temos aqui as alternativas com a quantidade de pares e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você. Inicialmente, eu quero que você olhe carinhosamente para a carta virada na mesa. Nela está marcado o número 6/8. E para ilustrar esse número, a questão ainda traz a imagem de um quadrado que foi dividido em 8 partes iguais e dessas 8 partes, a própria figura destaca 6 delas. Qual é a relação que essa figura tem com a fração? É muito simples. O objetivo da fração, do número racional, é representar um número menor que o inteiro, ou seja, um pedaço do todo. Nesse caso aqui, o todo é o quadrado.
que foi dividido em 8 partes iguais. Isso fica identificado pelo denominador 8. E o numerador 6 indica quantas partes do todo a gente vai fazer uso ou a gente faz referência. No caso aqui, a carta se refere simplesmente a 6 partes de um total de 8. Agora, como o objetivo é chegar na mão do jogador e escolher uma carta que tenha um número equivalente ao que está na carta virada na mesa, eu vou analisar agora as 9 cartas que estão na mão desse jogador para verificar qual dela ou quais delas ou com quais cartas a gente pode formar par com a carta da mesa. Tudo bem? Deixa eu sair aqui da tela e vou fazer isso detalhadamente para você. Primeiro, eu quero anotar aqui, ó, o número está indicado na carta da mesa, 6 sobre 8. Essa fração aqui é o que a gente chama de fração própria. Ela tem um numerador, nesse caso aqui, 6, menor que o denominador, que é 8. E isso significa dizer que 6 sobre 8 indica um número menor que um inteiro. Ou seja, se 6 sobre 8 representa um número menor que a unidade, com isso eu posso automaticamente cancelar a carta de número 6,8, porque traz aqui um número maior do que 1. A carta 7,5 pela mesma razão. A carta 4,3 e a carta 3,4. Agora, deixa eu pensar com você uma outra coisa. Primeiro eu vou apagar aqui esse número 1, esse sinalzinho daqui, e eu quero pensar com você o seguinte. Observe que, nesse caso, a minha fração tem numerador menor que o denominador. Com isso, eu posso eliminar também a carta de número 4/3. Afinal de contas, como essa carta que eu acabei de destacar aí, ela tem um numerador maior que o denominador, que é o que a gente chama de fração imprópria, ela está sendo utilizada para representar um valor que, na verdade, é maior que o inteiro. Isso vai de encontro com o que essa fração aqui quer representar. Ou seja, se o numerador é menor que o denominador, ela sempre está indicando algo menor do que 1. Perceba, então, que nesse momento eu já consegui eliminar exatamente 5 cartas. Vou destacar todas elas. 6,8, 7,5, 4,3, 3,4 e a carta que apresenta o número 4 sobre 3. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa fração aqui, 6 sobre 8, e vou escrever uma fração equivalente a ela. Uma das possibilidades de se encontrar frações equivalentes é a gente fazer o seguinte. Pegar o numerador 6 e o denominador 8 e dividir ambos por o mesmo número. No caso aqui eu vou dividir 6 por 2 e 8 eu também vou dividir por 2. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. E aí você percebe que essa fração que eu acabei de escrever aqui é exatamente igual a essa fração que está indicado aqui nesta carta. Com isso, eu acabo de encontrar a primeira carta da mão do jogador, com a qual é possível formar um par com a carta da mesa. Agora, vamos observar uma outra coisa. Vamos olhar os outros números que faltam eu analisar. Eu tenho aqui um número na forma decimal, um outro número aqui na forma de porcentagem e aqui também. Então, deixa eu pensar o seguinte. Eu vou pegar a fração 3/4, vou pegar o numerador 3 e vou dividir por 4. E aí eu vou encontrar esse número na forma decimal. Vamos lá. Como 3 não dá para dividir para 4, a gente acrescenta 0 e aqui, 0, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 multiplicado por 4 dá 28. 28 para 30 sobra exatamente 2 aqui. Vamos continuar a divisão. Como 2 não é possível dividir para 4, a gente acrescenta mais um zerinho aqui. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 multiplicado por 4 vai dar 20. E 20 para 20 vai dar nada. Então, perceba que a fração 4 sobre 3, ou então 4 dividido por 3, é um número decimal exato e pode ser representado na forma 0,75. E aí você percebe
que esse resultado que eu acabei de encontrar aqui, ó, esse daqui, ele é exatamente igual ao indicado nessa carta aqui, ó. Então, eu encontro aqui, ó, mais uma carta que traz um número com o qual é possível formar um par com a carta da mesa. E, para finalizar, eu quero que você pense assim. Este número daqui é um número decimal exato. A gente consegue transformar esse número também em fração centesimal. Ele tem duas casas decimais, logo eu posso escrever assim, ó, 0,75 é igual a 75 sobre 100, ou então 75 por 100, que a gente pode representar assim, ó, 75%. E aí, nesse momento, eu acabo de encontrar aqui, ó, 75% como uma forma possível de se representar um número equivalente a 6 sobre 8. E isso você encontra nessa carta aqui, ó, que eu vou destacar. Essa carta aqui traz o número 75%. Com essa carta, a gente pode formar um par com a carta da mesa. Automaticamente, eu posso eliminar já essa cartinha aqui que traz o valor 34%. Então, perceba aí, só há 3 cartas com as quais é possível formar par com a carta da mesa. E, nesse momento, eu concluo essa questão dizendo que o gabarito dessa questão vai ser letra E de esperança. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. Aí a questão traz informações sobre a distância da casa de cada um deles até a escola. Começando por André. Vou destacar aqui, viu? André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. A informação agora é sobre Carlos. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro da escola. Já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. E aí a questão continua dizendo o seguinte, ó, vou até destacar também aqui. A ordenação dos estudantes, não é a ordenação das distâncias, é a ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas respectivas casas à escola é. Eu tenho aqui as alternativas e deixa eu trazer o comentário para vocês. Agora, é importante você perceber o seguinte, que nesse caso, todas as frações que estão representando a distância de cada amigo à escola são frações que se referem a um mesmo inteiro, que no caso aqui é 1 quilômetro. Preste atenção aqui, ó. André mora a 5/20 de 1 quilômetro. No caso de Carlos, Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro. E Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro. Ou seja, todas essas frações são referentes a um mesmo inteiro. Isso facilita muito na hora que você vai comparar essas distâncias. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela e vou analisar com vocês qual é o melhor procedimento para que você possa avaliar a ordem entre frações, descobrindo assim qual é a maior e qual é a menor. Vamos lá? Deixa eu sair aqui, ó, e fazer isso para você nos mínimos detalhes. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar a fração da distância de cada um deles. Como todas se referem a 1 quilômetro, eu vou apenas anotar os termos da fração. Do tipo assim, ó, quando eu leio que André mora a 5/20, eu chego aqui e coloco 5 sobre 20. Aí eu vou colocar aqui agora a situação de Carlos. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro. E Fábio mora a 4/6. Agora, para ficar organizado, eu vou colocar aqui o nome dos colegas. Ó. Vou colocar aqui o nome de André. Essa é a fração que representa a distância da casa de André até a escola. Essa fração aqui é referente à situação de Carlos. E essa daqui é referente à situação do último coleguinha aí, que é o amigo Fábio. Para a gente decidir qual dessas frações é a maior ou a menor, eu quero destacar primeiro o seguinte. A maior delas é a que representa a distância de Carlos até a escola. Por que eu já posso garantir que ela é a maior?
Porque tanto no caso da fração que indica a distância da casa de André até a escola, como também no caso de Fábio, nós temos frações cujo numerador é menor que o denominador. E isso significa dizer que tanto 5 sobre 20 é menor do que 1, como 4 sobre 6 também é menor do que 1. Já no caso aqui da fração que indica a distância de Carlos até a escola, ela é uma fração imprópria, tem numerador maior que denominador, ela já indica um número maior do que 1. Então, eu já sei que, na ordem decrescente dos estudantes, eu devo começar aqui com o nosso amigo Carlos. Só com essa análise que eu acabei de fazer, você já consegue eliminar facilmente a letra A, a letra B e a letra E. Sobram apenas as alternativas C e D. E aí, para decidir qual deles, entre André e Fábio, mora mais perto da escola, olha o que eu vou fazer. Preste muita atenção. No caso da fração que representa a distância da casa de André até a escola, ela tem um denominador igual a 20. E para Fábio, ela tem denominador 6. Uma boa forma da gente comparar essas frações é se a gente conseguisse deixá-las com o mesmo denominador. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar a fração 5/20 e a fração 4/6 por uma fração que apresente aqui para a gente um mesmo denominador, porque vai ficar mais fácil comparar as distâncias. E como é que eu devo fazer nesse caso? Muito simples. Você deve procurar um número que seja ao mesmo tempo divisível por 20 e por 6. Se for fácil, como é nesse caso aqui, você não precisa fazer nenhum cálculo. Você percebe claramente que esse número, nesse caso, vai ser o número 60. Ok? Mas se por acaso você demorar, o que é que você faz? Você faz o cálculo do MMC. E para isso a gente tem uma forma bem prática, que é essa daqui. Você pega o número 20, você pega o número 6 e faz a decomposição sucessiva desses números em fatores primos. Assim, divide 20 por 2, que vai dar 10, 6 por 2, que vai dar 3. Continua dividindo por 2, só que nesse caso apenas o 10, repete o 3. E agora aqui, divide por 3 o 3, e vai decompondo agora o 5 por 5, que vai dar 1. Quando você decompor até o final, é só multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 multiplicado por 5 vai dar 60. Então, 60 é o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 20 e por 6. Bom, aí depois o que é que a gente faz? A gente vai trocar o denominador 20 por 60 e vai trocar o denominador 6 também por 60. E aí o que é que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 60, vai dividir por 20, que vai dar exatamente 3, e o resultado 3 a gente multiplica por 5, encontrando aqui 15 para numerador. Então, a fração 15 sobre 60 e 5 sobre 20, elas são equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. E aí eu vou fazer a mesma coisa para Fábio. 60 dividido por 6 dá 10. Esse 10 eu multiplico por 4, que vai dar 40, e coloco aqui no numerador 40. Ou seja, 4 está para 6, do mesmo jeito que 40 está para 60. Nesse momento daqui, você tem duas frações com denominadores iguais. Para você decidir qual das duas é a maior, basta você procurar aquela que tem maior numerador. E, nesse caso, isso acontece com a fração que indica a distância de Fábio até a escola. Ou seja, Fábio mora mais distante da escola do que André. Então, se eu vou colocar a ordenação dos estudantes, que é o que a questão está querendo, a ordenação dos estudantes, ela deve seguir a seguinte ordem: Carlos, Fábio e André. Perceba que ele pediu a ordenação do tipo decrescente. Aí eu concluo a questão e posso afirmar que o gabarito é letra D de doce.
Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegada são os tubos de, deixa eu destacar aqui, 1/2, depois vem a 3/8 e, por fim, 5/4. Aí a questão pede para fazer o seguinte, colocando os valores dessas medidas em ordem decrescente, encontramos, aí a questão traz aqui as alternativas, eu vou pegar essas frações e colocá-las na ordem crescente. Perceba como é simples. Toda vez que você for comparar frações, é importante que essas frações tenham ou os mesmos denominadores ou os mesmos numeradores. Nesse caso aqui, você percebe que todas elas têm denominadores diferentes. Uma tem denominador 2, a outra 8 e a outra 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas três frações e vou trocar todas elas por frações equivalentes. Frações que têm numeradores e denominadores diferentes, mas que representam o mesmo valor. E como é que eu vou fazer isso? Preste atenção. Eu vou sair aqui da tela e vou fazer isso para você nos mínimos detalhes. Primeiro eu vou escrever aqui as três frações. A fração 1/2, a fração 3/8 e a fração 5/4. Observe rapidamente que todas elas têm realmente os denominadores diferentes. E como eu disse a vocês, eu vou trocar essas frações por novas frações equivalentes, mas as minhas novas frações devem ter o mesmo denominador. E como é que eu faço para descobrir esse novo denominador? É muito simples. Preste atenção. Você vai procurar um número que seja ao mesmo tempo divisível por 2, por 8 e por 4. Nesse caso, está fácil você perceber que o número 8 ele é divisível por 2, é divisível por 8 e é divisível por 4. Porém, vamos imaginar uma situação onde esses denominadores não deixassem tão evidente qual seria esse resultado. O que é que a gente faz? A gente calcula o MMC dos números 2, 8 e 4. Ou seja, a gente vai procurar o menor número que é ao mesmo tempo divisível por 2, 8 e 4. Nesse caso, a gente tem uma regra bem prática para fazer isso. A gente pega o número 2, a gente pega o número 8 e pega também o número 4. E faz a decomposição desses números em fatores primos. Nesse caso aqui eu vou começar por 2. Eu vou dividir 2 por 2, que vai dar 1. 8 por 2, que dá 4. E 4 por 2, que dá 2. Perceba que a decomposição do número 2 já acabou. Mas eu vou continuar decompondo o 8 e o 4. E também perceba que dá para continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, conclusão, eu acabei a decomposição agora do número 4. E para finalizar, eu continuo decompondo 8. E para nossa grata surpresa, é possível continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Encerro assim a decomposição dos três números. E agora o que é que eu faço? Eu vou multiplicar esses valores aqui utilizados na decomposição. Assim, 2 multiplicado por 2 dá 4, 4 multiplicado por 2 dá 8, e 8 é o MMC entre 2, 8 e 4. Então, eu vou colocar aqui o novo denominador 8 e vou concluir as minhas novas frações. Como é que eu devo proceder agora? Preste atenção como é simples. Eu vou pegar o novo denominador 8 e divido pelo denominador antigo, que é 2. 8 dividido por 2 dá 4. Aí eu pego esse 4 e multiplico por 1. Aí eu vou ter aqui no numerador 4. 4 vezes 1 dá 4. E essa fração 4/8, ela é equivalente a 1/2. E aí eu vou proceder assim com todas as outras frações. Nesse caso aqui, você percebe que o novo denominador 8 é igual ao denominador antigo 8. É só repetir, então, o numerador 3. Não vai ser feito troca de fração nesse caso. Mas aqui vai acontecer de novo, porque o novo denominador 8
Quando dividido pelo antigo, que é 4, eu encontro 2. 8 dividido por 4, 2. Eu pego esse 2, multiplico por 5 e vou encontrar como novo numerador 10. Aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Olha aí as novas frações que eu encontrei. Perceba que essa fração agora em destaque, ela tem o maior numerador entre todas as novas frações. Ou seja, 10 sobre 8 é maior que 3 sobre 8 e 4 sobre 8. Então, eu posso dizer que a fração 5 quartos, que é equivalente a 10 sobre 8, é a maior das três medidas apresentadas. E agora, comparando as outras duas, você percebe que a fração 4 oitavos é maior do que 3 oitavos. Como tem o mesmo denominador, é só olhar para o numerador. Então, a ordem é a seguinte. A maior fração é a 5 quartos. Depois, se fosse na ordem decrescente, né, viria 1 meio e, por último, 3 oitavos. Mas a questão está pedindo para a gente colocar essas frações na ordem crescente. Deixa eu sair da tela e fazer isso para você. Na ordem crescente, eu posso dizer o seguinte, que a menor fração é a 3 oitavos, depois 1 meio e depois 5 quartos. Olhando as alternativas, eu posso dizer que o gabarito dessa questão é o gabarito de letra C de certo. Lícia e Laís participaram de uma competição que consistia em comer a maior quantidade de pizza que conseguissem. 2 pizzas grandes e iguais foram ofertadas a cada uma, mas todas estavam divididas em quantidades diferentes. A tabela mostra as quantidades comidas por elas. Vamos analisar essa tabela, porque baseado nesses dados, a gente quer saber se houve empate na competição ou alguém venceu. E se quem venceu, a gente quer saber por quê. Porque quantas fatias comeu a mais ou qual foi a quantidade de pizza que uma comeu a mais que a outra. Vamos analisar a tabela. Eu vou começar aqui analisando a situação de Laís. Ela pega 2 pizzas, uma com 8 fatias e ela come 3 fatias dessas. A outra pizza tinha 6 fatias e ela comeu 3. Preste atenção, viu? Nesse momento, eu vou destacar essa informação aqui porque ela é bem importante. Nessa linha, eu tenho a informação de que Lícia comeu a metade de uma de suas pizzas. Ou seja, a pizza tinha 6 fatias, ela comeu 3, eu posso dizer que comeu a metade. Vamos analisar agora a situação de Laís. Laís recebe também 2 pizzas grandes e iguais, uma com 10 fatias, que ela come 4 fatias, e a outra com 4 fatias, que ela come 2 fatias. Olha só, viu? Dá para perceber aqui que Laís também comeu a metade de uma de suas pizzas. Por quê? Se a pizza tinha 4 fatias e ela come 2, ou seja, ela come a metade de uma de suas pizzas. Então, analisando somente essas informações das linhas em destaque, no momento, Lícia está empatando com Laís. Agora eu vou analisar aqui a primeira linha da tabela. Essa primeira linha daqui, ela traz a seguinte informação. Diz que Lícia recebeu uma pizza com 8 fatias e comeu 3. E aí eu posso representar o seguinte. Laís comeu 3 oitavos de sua pizza. E agora eu vou analisar esta outra linha aqui. Nesta linha aqui eu tenho a seguinte informação. Laís recebe uma pizza dividida em 10 fatias e come 4. E aí eu posso representar essa informação assim. Laís comeu 4 décimos. O que eu tenho que fazer agora é analisar se essas frações são iguais ou se essas frações são diferentes. Para a gente decidir isso, o ideal é fazer o seguinte. Observe que tanto essa fração quanto essa, elas têm denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a fração 3 oitavos por uma nova fração e a fração 4 décimos por uma nova fração. Essas duas novas frações, eu quero que ambas
tenham o mesmo denominador. Ou seja, eu quero frações equivalentes, mas com denominadores iguais. E aí eu vou decidir rapidamente se essas duas frações elas são iguais, no sentido de representar a mesma quantidade de pizza ou não. Como é que eu devo fazer isso? É muito simples. Eu devo procurar um número para ser o novo denominador, número esse que seja ao mesmo tempo divisível por 8 e por 10. Se você pensar rapidamente, você vai perceber que esse número é o número 40. 40 é divisível por 8. 40 também é divisível por 10. Se não fosse tão evidente no caso do 8 e do 10, o que é que eu deveria fazer? Muito simples. Você calcularia o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum, entre 8 e 10. E para fazer isso, caso não seja tão evidente como foi aqui, a gente tem um método muito eficaz, que é a divisão sucessiva do 10 e do 8 em fatores primos. Por exemplo, eu vou dividir 8 por 2, que vai dar 4, 10 por 2, que vai dar 5. E aí perceba que eu consigo continuar dividindo aqui o 8 por 2, ó, porque 4 dividido por 2 vai dar 2. O 5, como não divide, eu repito. Perceba novamente que na decomposição do 8, eu ainda posso continuar decompondo por 2, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. E novamente eu repito o 5. 5 é um número primo. Eu só posso decompor 5 por 5. Então, dividindo 5 por 5, eu vou encontrar 1. Perceba que eu acabei, quando chego no 1, a decomposição do 8 e agora a decomposição do 10. E para a gente concluir o MMC, é muito simples. É só a gente multiplicar os fatores primos utilizados. Assim, ó, eu vou multiplicar 2 com 2, que dá 4. 4 multiplicado por 2, que dá 8. 8 multiplicado por 5, que vai dar 40. E 40 é o MMC, ou seja, o menor número que ao mesmo tempo é divisível por 8 e 40. Bom, agora o que é que eu faço? Ó, eu vou pegar esse 40 e vou 40 dividir por 8. 40 dividido por 8 dá 5. Aí eu pego esse 5 e multiplico por 3. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, a fração 15/40 ela é equivalente a 3/8. Vou repetir o mesmo processo aqui embaixo. Ó. 40 dividido por 10 dá 4. E 4 multiplicado por 4 vai dar 16. E aí, novamente, a fração 16/40 é equivalente a 4 sobre 10. Só que quando você olha para esta fração e para esta fração, como elas têm o mesmo denominador, a maior entre elas é aquela que tiver maior numerador. E nesse caso daqui, a maior é 16/40. Conclusão, Laís venceu. Agora, por que foi que ela venceu? Bom, para isso, é só calcular a diferença entre 16/40 e 15/40. Como os denominadores são iguais, a coisa vai ficar bem simples. A gente conserva o denominador e faz 16 menos 15, que vai dar 1. Conclusão final. Quem ganhou a competição foi Laís. E ela ganhou a competição porque ela comeu 1/40 a mais do que Lícia. E o gabarito dessa questão é letra E, de esperança. Então, pessoal, com isso eu acabo a nossa primeira aula do raio-x da prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, já que é totalmente gratuito. Para a nossa equipe, é fundamental que você deixe nos comentários críticas e sugestões para que nós possamos avaliar como fazer esse trabalho cada vez melhor. Um abraço do professor Micael e até o próximo vídeo.